Então, quando nós não conseguimos nos perdoar, é importante nós não ficarmos presos lá no passado, presos naquele erro. Porque se nós estamos com uma consciência pesada, estamos trazendo um peso na nossa vida por algo que nós fizemos e nós não perdoamos, significa que nós já nos elevamos um pouco no nosso nível de consciência. Ou seja, se aquela coisa acontecesse de novo na nossa vida, nós não repetiríamos aquele mesmo erro. Significa que nós já crescemos no nosso nível de consciência. Então, naquela época, nós agimos de uma determinada forma porque aquele era o conhecimento que nós tínhamos naquela época. Todos nós erramos, mas erramos porque nós tínhamos um conhecimento diferente do que nós temos hoje. Com o conhecimento que nós temos hoje, nós não teríamos errado naquela época. Então é importante a gente saber que quando nós cometemos erros, são porque nós desconhecemos algumas coisas. Então, quando nós passamos a aprender algumas coisas, nós crescemos como pessoas. Então, nós não precisamos ficar nos martirizando, carregando aquela culpa, carregando aquele remorso dentro de nós. Então, uma vez que nós erramos e nós percebemos que nós erramos, um passo seguinte é nós nos arrependermos. O que significa arrepender? Arrepender não significa nós ficarmos nos martirizando. Arrepender significa nós mudarmos de ideia, mudarmos o nosso pensamento. Então significa que nós podemos mudar o nosso pensamento e, baseado no erro que nós cometemos lá no passado, procurarmos a reparação. Procurarmos reparar aquele erro o quanto antes. Quanto antes nós conseguimos reparar aquele erro, menos peso nós vamos carregar lá para frente. Então, quanto antes nós resolvermos essa situação, resolvermos essa pendência, menos essa pendência vai crescer na nossa vida. Porque conforme o tempo passa, esse peso vai aumentando. Um exemplo disso é que, por exemplo, uma coisa pequena que pode não estar pesando no momento, por exemplo, um copo de água, talvez não esteja pesando num determinado momento. Conforme vai passando o tempo, o peso vai aumentando. Então, se eu ficar segurando o copo de água durante a live inteira, com certeza ele vai ficar pesado. Apesar de ele não ter mudado o peso dele, né? Ele continua com a mesma quantidade de água. Vou aproveitar aqui e tomar, né? Então, um ponto importante quando nós erramos é nós nos arrependermos, ou seja, mudarmos a nossa ideia, mudarmos os nossos pensamentos e procurarmos reparar o nosso erro. Então, como é que nós reparamos o nosso erro? Naquele mesmo erro que nós cometemos, procurarmos fazer o oposto, focalizarmos no oposto daquele erro que nós cometemos. E assim, quando nós fazemos o oposto, vamos compensando aquele erro e vamos também eliminando aquele erro da nossa vida. Nós vamos adquirindo conhecimentos e aquele erro que nós cometemos passa a não pesar tanto na nossa vida. Porque quanto mais nós agimos no bem, realizando o contrário do que causou aquele erro, nós vamos nos melhorando como pessoas. E quanto mais nós nos melhoramos como pessoas, nós também vamos reconhecendo que as outras pessoas erram. Fica mais fácil perdoar as outras pessoas.